Beleza, galerinha do sétimo ano, tranquilo? Beleza? Para que estão vendo, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? A gente não, né? Apenas eu, né? Vou gravar esse videozinho para vocês, essa videoaula, para falar um pouco mais sobre a questão do renascimento comercial urbano e urbano, né? Que vai haver depois das chamadas cruzadas. Principalmente, galera, por qual motivo? Principalmente pela ideia da questão de uma mudança de comportamento social que vai ser puxado por uma nova classe social que a gente vai conhecer, que é a burguesia. Por quê? Devemos lembrar que até o momento, no feudalismo, existiam três classes sociais. Você tinha os servos, você tinha o primeiro estado, que era a igreja ou o clero, o segundo estado, que eram os nobres, e o terceiro estado, que eram servos, artesãos e por aí vai, e comerciantes, mais pequenos comerciantes. Então, a gente já viu um crescimento comercial muito gigante, muito sinistro, graças à questão da ligação Oriente e Ocidente, graças à questão das cruzadas. Isso é resultado das cruzadas, beleza? Enquanto tudo isso aconteceu, galera, na chamada Baixa Idade Média, tá? Que foi um período de transformações intensas, principalmente porque no século X, já no finalzinho do século X, a Europa feudal passou a ter grandes mudanças na estrutura social e econômica, tá? Que mudanças sociais? As sociais, por exemplo, é a questão da chegada da burguesia. E econômica, porque vai haver um afluxo. O que é um afluxo? Quando vem muito dinheiro de uma determinada área para dentro de outra área. Nesse caso, do Oriente e do Norte da África para onde? Para a Europa, beleza? Bom, então, deve lembrar que existe o quê? Inovações tecnológicas nas áreas do plantio, tá? O crescimento, no caso da produção agrícola, com geração de excedente de alimentos, que vai servir para a questão da comercialização. Que tipo de modernização é essa que eu posso levar em consideração? A rotatividade do solo, a questão de implemento, por exemplo, de ferramentas que são muito mais bem acabadas, que servem para plantar, que auxiliam o plantio, como por exemplo o arado, né? E por aí vai. Bom, as cruzadas, elas resultaram na retomada do comércio mediterrâneo por parte, principalmente, dos europeus, favorecendo a reestruturação do comércio em todo o continente, ou seja, né, incentivou. Como assim? Eu abro um supermercado, por exemplo, esse supermercado ele dá certo, as outras pessoas vão querer também abrir outros supermercados naquela região ou em outras regiões diferentes para poder comercializar produtos vindos de várias áreas. A atividade comercial favorece o reavivamento, ou seja, o que é reavivamento? Existiam centros urbanos? Existiam, eles estavam abandonados. Agora eu vou ter o quê? Esses centros urbanos, eles sendo reativados, tá? Graças à questão comercial. Além disso, dando impulso no artesanato, no trabalho livre. Na cidade, os moradores passam a ser chamados de burgueses, em torno de que vem o fato de algumas áreas da Europa serem chamados de burgos, né? Burgos são grandes centros comerciais. Onde existiam grandes centros comerciais, tá? Existia o quê? Um povo que comercializava, era o burgo. Entenda o burgo, galera, como se fosse o seguinte, como se fosse um shopping center, né? Onde as pessoas vão e conseguem encontrar de tudo que querem e que desejam. Os burgos também eram uma espécie de shopping center. Eu posso lá que o shopping center hoje, professor, é um burgo? Não, galera, tô te dando a ideia para você entender o que são as lojas, tá? O que são os burgos dessa época, tá? E ele vai fazer o que? A burguesia vai fazer, no caso, o ar da cidade, os ares da cidade mudarem totalmente. Por quê? Gradativamente, ou seja, bem devagarinho, a sociedade ela deixa de ser feudal e ocorre o que a gente chama de uma ruptura. Ruptura é quando você rompe com alguma coisa, né? Os laços de servidão que fixam os homens à terra. Devemos lembrar, por exemplo, né, em aulas anteriores, que nós vimos a questão desse laço aonde, né, o servo vai depender muito de quem? Do senhor feudal. Aqui não, o servo está dependendo da sua própria sorte. Por exemplo, né, o antigo servo. Se eu virei burguês, por exemplo, eu comercializo o produto, vai depender da venda do meu produto para eu ser uma pessoa bem sucedida com muita grana ou mal sucedida com pouca grana, tá? A expansão da agricultura, o crescimento populacional, tudo isso incentivado graças ao êxodo rural. A construção de grandes igrejas nas grandes cidades
gera uma atração em mão de obra. Algumas igrejas, por exemplo, na Europa demoraram 70 anos, 90 anos, 100 anos para serem construídas, tá? E por que essas igrejas eram tão grandiosas, por exemplo, como as igrejas da Itália, né? Que principalmente onde está o foco desse processo da comercialização. Essas igrejas são muito grandes porque a população ela cresce demais. E como a população cresce demais, eles querem maiores templos. Quanto maior o templo, ou seja, maior a igreja, mais pessoas podem ir lá e mais pessoas podem doar, por exemplo, um dízimo, doar, né, com algum tipo de contribuição financeira. As cidades italianas se destacam devido ao crescimento do comércio marítimo no mar Mediterrâneo, tá? Com produtos provenientes, ou seja, vindos da África e da Ásia. Quais são esses estados que vão se destacar, galera? Eu gostaria de falar basicamente de 3, né? A cidade de Florença, a cidade de Gênova, tá? Não é Genova, é Gênova, e a cidade de Veneza. Todas as cidades são cidades que as especiarias que vêm da África e da Ásia são muito comercializadas lá. E a comercialização efetiva, grande, lá vai fazer o quê? Gerar muita grana, muita renda para essas cidades. E as cidades vão ficar muito ricas. Ah, como assim? Entenda que as cidades eram grandes centros distribuidores, porque elas ficam às margens do mar Mediterrâneo, então facilita a questão da chegada de produtos da África e da Ásia e a distribuição por toda a Europa, tá? Dali da Itália você vai poder acessar, por exemplo, mercados da França, da Alemanha, da Áustria, da Prússia, Rússia não, da Prússia, né, que são dos reinos germânicos, né? Da Holanda, da Inglaterra, da Espanha, de Portugal e por aí vai. Você vai poder vender produtos em tudo quanto é lugar naquela região ali da Europa, beleza? E isso se deu por quê? Porque houve uma retomada das chamadas rotas comerciais, tá? Venda de especiarias pelos italianos que incentiva a retomada das rotas tanto terrestres quanto também marítimas. Ocorre a expansão das feiras de um encontro de grandes rotas comerciais que gradativamente o continente europeu passa a integrar cada vez mais as rotas comerciais e marítimas. Que significa? Quando os árabes muçulmanos dominaram a partir do século 7 e do século 8 essa região, os europeus eles perderam muito o que a gente chama de punho, perderam muito a força que eles tinham, né, do domínio do mar Mediterrâneo. Agora, com a expulsão, com as chamadas cruzadas e com a chamada cruzada portuguesa e espanhola, que são chamadas de reconquistas, vai haver mais uma vez o quê? Uma ideia de uma retomada, uma ideia de uma reconquista, por isso que ele leva esse nome de Portugal e Espanha, dessas rotas terrestres e também das rotas marítimas. Eu gosto muito de falar sobre essa questão do surgimento dos burgueses, tá? Que vão disputar poder principalmente com uma nobreza, ok? Nessas localidades que eu acabei de falar com vocês. Além disso, a nobreza também vai trazer um desenvolvimento intelectual muito grande. Já vimos isso na aula passada quando a gente comentou da questão da troca entre os árabes muçulmanos com os espanhóis e os portugueses. Vamos ver isso também acontecendo, essa troca de experiência da questão da navegação pelos italianos, e isso só tende a fazer crescer cada vez mais e mais e mais a questão da comercialização na Europa, o que vai gerar grana, o que vai gerar lucro, tá? Ou seja, isso vai incentivar também futuramente o quê? O que nós chamamos de estados centralizados, tá? Esses estados centralizados são o exemplo de Portugal e Espanha. Isso significa o quê? Uma mudança, um crescimento, tá? Principalmente, tá? Um crescimento de quê? Do comércio. Se eu tenho comércio livre, se eu tenho um comércio para frente, eu tenho o que, galera? Eu tenho grana circulando. Se eu tenho grana circulando, eu tenho poder aquisitivo. E quem vai ganhar essa grana principalmente? A galera da burguesia. Belezinha? Galera, eu fiz essa videoaula para falar um pouco mais desse primeiro momento do capítulo 1 da apostila 2, beleza? Juntamente com esse vídeo eu estou mandando para vocês um resuminho desse capítulo todo e tem todos os detalhes que eu achei mais importantes e que eu botei na aula de hoje para vocês lerem e estudarem também. Não é só para estudar pelo resumo, tá? É para você ler a apostila também, que é bem interessante. E também estou mandando a correção das atividades da última semana, tá? Da semana 3 em relação às videoaulas, beleza, galera? Abração, até mais, até a próxima semana.